A palavra de hoje é instruir os irmãos e como podemos blindar a nossa mente para suportar a grande adversidade de nossos dias. Eu quero ler um texto, que é um texto-chave, que está em 2 Coríntios 11, 3 a 4. Eu vou pedir para a Beth, minha amada esposa, leia para vocês. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Esse texto é muito importante fixarmos nele a nossa atenção, é que Paulo estabelece um link, um paralelo entre a maneira como a serpente, Satanás, no passado enganou a Eva, nós corremos o risco. Primeiro, eu quero chamar a atenção que essa epístola de Paulo não está falando dos ímpios nesse primeiro momento. Ele está falando de irmãos, de cristãos, de discípulos. E diz que Satanás vai trabalhar de tal maneira que ele pode corromper a mente, a nossa mente, mente de discípulo, mente de cristãos, e levar-nos a um engano, destruindo a verdade do Evangelho, destruindo a pureza devidos a Cristo, e podemos ser, dessa forma, desviados do caminho que estamos sendo instruídos e ensinados. Tem um outro texto muito importante que se aplica nessa situação, Daniel profetizando do tempo dos fins, da época do surgimento do anticristo. Então, ele fala a seguinte palavra, Daniel 7, capítulo 7, versículo 25. Profirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa palavra que Daniel citou, que magoará os santos do Altíssimo, o livro de Daniel foi escrito em aramaico, é uma exceção, inclusive. Os outros livros, seja os profetas, seja o Pentateuco, foi escrito em hebraico, com exceção de Daniel. Daniel, nessa época, ele estava cativo na Babilônia e a língua falada lá na Babilônia era aramaico. E ele escreveu em aramaico. E essa palavra que foi traduzida como magoará vem de uma raiz de oprimir, de esmagar, atrapalhar a mente, né? Abater a mente, né? dos santos. E que essa seria uma operação maligna, especialmente nos dias que antecedem a volta de Cristo, nos dias que antecedem a grande tribulação que ele cita de maneira mais extensa nesse capítulo. Então, essa palavra é chave para entender que a maneira de Satanás trabalhar, a maneira dele atuar com os santos, no caso, é fazendo um trabalho na mente. Então, a palavra de hoje tem como propósito nos instruir, nos ensinar como é que podemos nos defender, proteger a nossa mente. Então, 2 Coríntios 4, 4 a 12, diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo. No que diz respeito a nós, diz que ele vai tentar corromper a nossa mente. Com respeito aos incrédulos, ele cega o entendimento. A palavra entendimento vem da palavra mente também. O entendimento é na mente, mente racional. Então, ele cega o entendimento, ou seja, para que os incrédulos não possam compreender a linguagem, o ensino, a instrução do Evangelho. E, para que eles, não entendendo, não vejam a luz do Evangelho, não vejam resplandecer. E aí, por essa razão, 2 maneiras dele atuar. Conosco, ele tenta corromper, enganar.
com os incrédulos, ele cega, ele cria um véu de obscuridade para que não compreenda e não veja o evangelho. Aí Paulo continua nesse mesmo texto dizendo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Esse texto é muito interessante, que ele mostra uma complexa dualidade, digamos, um contraste chocante entre o tesouro que está dentro e o vaso que é frágil. O vaso fica angustiado, o vaso fica perplexo, o vaso pode ficar desanimado, o vaso pode ser perseguido, podemos sentir-nos desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quero chamar a atenção dos irmãos que o propósito do vaso, desde que Deus nos criou lá no Éden, foi usarmos, que ele fez Adão do barro, né? É usar esse receptáculo, esse chamado de vaso aqui no contexto, como um elemento necessário, indispensável para reter o próprio precioso tesouro que é o Espírito de Deus. Então, quando Adão e Eva caíram no deserto, o Espírito do Senhor se retirou de dentro do vaso e nós ficamos entregues à própria sorte. O propósito do vaso, acima de tudo, é manter a presença de Deus. É essa presença de Deus que vai dar todo o suporte, toda a força, toda a graça. E esse tesouro volta a ser nosso quando nós descobrimos a pérola de grande preço, quando abrimos o coração para receber o Espírito Santo de Deus, então voltamos a ter vida, voltamos a ter acesso a esse tesouro. E é esse tesouro que é a vida do próprio Deus, a vida do próprio Jesus. E nós temos isso dentro do vaso de barro. Então, quando nós falamos de mente, está falando de um ataque ao vaso. Quando falamos de engano, está falando do engano ao vaso. Então, o vaso, que deve ser um elemento para transmitir, comunicar, não pode ser confundido. Então, essa confusão que pode surgir em nossa mente, no sentido de que falou Daniel, de afligir, esgotar, abater, angustiar, oprimir, deprimir, são sentimentos humanos característicos ou propícios ao vaso, e isso que, se deixarmos isso acontecer, o diabo fazer essa obra terrível em nós, vai incapacitar-nos, vai impossibilitar de nós sermos exatamente o elemento-chave para transmitir o próprio Deus ao mundo. Quando Jesus comparou a igreja como sal da terra e luz do mundo, a nossa luz tem que brilhar no mundo. E quando Satanás nos abate, nos aflige, nos esgota, nos deixa angustiados, nós deixamos de brilhar, a luz deixa de brilhar. Apesar de mantermos ainda o tesouro dentro de nós, a nossa luz já não brilha, já não irradia. Então, nós perdemos a eficácia perante o mundo. Por essa razão, devemos atentar para manter essa vida interior manifesta, derramando, manifestando. E quando Paulo chama a atenção dos colossenses, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, ele diz: e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestos juntamente com ele. Então, o Cristo que está em nós, que é o tesouro que está em nós, que é a vida dele, esse tesouro que é precioso, e esse tesouro é que tem que ser manifesto. Mas, para tal, o vaso tem que estar adequadamente preparado, adequadamente sendo eficiente nessa transmissão. E eu quero citar 7 recursos, talvez eu não vou ter tempo de falar de cada um deles, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para os recursos que, na palavra de Deus, nós encontramos que vão nos capacitar para blindar a nossa mente, blindar o nosso corpo, de tal maneira que possamos ser úteis para Deus em nossa geração. O primeiro texto está em Efésios, capítulo 6, versículo 10. A Beth vai ler para nós. Só até o 10. Efésios 6, 10.
Portanto, ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor, revestivos, não é? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestir de toda a armadura de Deus. Grifem a palavra toda. Então, Deus preparou uma armadura que tem como propósito impedir que Satanás nos atinja. Revestivos de toda a armadura de Deus. A pergunta que nós fazemos é: que armadura é essa? Ao ler o texto todo, não vamos fazê-lo agora, se percebe uma armadura semelhante ao que os soldados romanos usavam no passado, que cobre todo o corpo, desde a cabeça, bota um capacete na cabeça, veste o peitoral, a parte da região do abdômen, as pernas, os pés, um escudo, uma espada. Então, há uma armadura completa para defender-nos contra as astutas ciladas do diabo. Então, essa armadura, eu vou citar alguns recursos que Deus nos dá, né, sem entrar em detalhes dessa armadura, pode ser tratada no outro texto, em outra situação, mas a primeira delas, que nós já vemos aqui, quando Paulo cita que nós somos um tesouro e que temos que experimentar esse tesouro, esse vaso, tem que ser tratado. Para que ele seja útil, tem que ser tratado por Deus. Então, Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, Paulo vai citar uma coisa muito importante. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Paulo diz, eu era jovem ainda, eu lia esse texto, falei, um dia eu quero estar como Paulo, um dia eu quero estar morto, como ele está, né? Já não sou eu mais quem vive. E passei anos sem perceber que essa morte com Cristo já aconteceu no passado. Eu fui incluído na sua morte. E quando eu fui incluído na sua morte, lá na cruz, ele morreu, eu morri juntamente com ele. Não somente isso, mas ele ressuscitou e eu ressuscitei juntamente com ele. Então, essa morte, nós temos que enxergar pela fé que eu já morri, que eu já estou morto. Então, o vaso só se torna útil para Deus quando ele está morto. Senão, eu vou viver para mim mesmo. E esse é o grande problema nosso, em via de regra, em querer fazer, realizar a obra de Deus por nós mesmos, pela nossa força. Eu tenho que me ver morto, porque a única maneira, por isso que Paulo diz, dia após dia morro. Não só morri no passado, mas é experimentar essa morte diária. Por isso que Jesus nos desafia, os seus discípulos, seus seguidores, a tomar a cruz dia após dia. Então, dia após dia, morro, para que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Essa vida de Cristo que está em nós só vai se manifestar na medida que essa cruz diariamente opera em nós. Então, se eu não permitir que essa cruz opere diariamente em nós, esse tesouro vai ficar ineficaz, vai ficar escondido. Quem vai aparecer sou eu. Então, eu fico perplexo, eu fico abatido, eu fico desanimado. Então, temos um cântico que diz desanimado, não, não, não. Só tem uma maneira de eu não ficar desanimado, só tem uma maneira de eu não ficar abatido, só tem uma maneira de eu superar meu quadro emocional, minha ira, de uma forma de vitória. Porque o diabo vai atacar exatamente o vaso, ele vai fazer minha alma, minhas emoções ficarem embotadas. Então, eu tenho que, esse sentimento, ele tem que sair para dar lugar a alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que eu vou experimentar a alegria do Senhor se o vaso, está triste? A única maneira é o vaso sai de cena e transparece essa alegria do Senhor. Eu tentei por anos querer ser humilde, querer ser manso. Eu jamais vou conseguir, porque o vaso não é manso, o vaso não é humilde. A humildade que ele demanda não é a minha humildade, é a humildade dele, a mansidão dele, a justiça dele, a verdade dele. E toda essa riqueza
está no tesouro. E quando o tesouro se manifesta, quando o Senhor se manifesta, essa manifestação dele sai de dentro de nós, manifesta através de nós. E é por isso que o vaso tem que experimentar diariamente esse morrer produzido pela cruz de Cristo. O segundo aspecto importante está em Romanos 8, capítulo 8, versículo 8 e 10. Beth vai ler também. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Às vezes nós valorizamos mais a questão do batismo do Espírito Santo, mas está errado. Quando nós pensamos nos dons, pensamos em poder, pensamos em revestimento, mas minimizamos ou desvalorizamos, não enxergamos ainda que o grande poder é a pessoa do Espírito Santo que está dentro de nós. Ele é vida. Então, ele vos deu vida. Essa palavra vida aqui não é uma vida qualquer, não é uma vida biológica, não é uma vida igual a que nós tínhamos recebidos no ventre da nossa mãe, mas é a vida dele, é a zoé dele. Essa vida é uma vida eterna, é a vida do Cristo ressuscitado. Ela está dentro de nós. Então, Paulo, aqui no capítulo 8, está se referindo a essa vida como o Espírito de Cristo. Esse Espírito de Cristo habita dentro de nós e essa vida de Cristo, essa vida do Espírito é que tem que manifestar. Então, não estamos mais na carne. A partir do momento que você recebeu o Espírito de Cristo, você não mais tem que andar segundo a carne, estar na carne. Você está em Cristo. E estando em Cristo é para manifestar no nosso dia a dia, nas nossas relações, a vida de Cristo. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, o ímpio jamais pode agradar a Deus porque ele não tem a vida de Deus. Ele não pode, mesmo que ele tente, se esforce, não vai dar resultado. Por isso não adianta ser religioso. Tem que manifestar a vida. E nós só somos úteis para Deus na medida em que manifestamos essa vida do Espírito que está dentro de nós. Manifestar essa vida é chave para expressar a vida dele. Então, vão enxergar não o vaso, vão enxergar não você, vão enxergar Cristo, vão enxergar a vida de Cristo, a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo, o poder de Cristo, a glória de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Um quarto princípio importantíssimo, que nós, quando falamos da mente, está em Romanos 12, versículo de 1 a 2. Beth vai ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como do princípio nós falamos que o ataque do maligno é na mente. Paulo fala para os coríntios que ele temia que quando ele terminasse o seu ministério por ter se ausentado, que Satanás ia atacar, corromper a mente deles. Então a Bíblia tem uma preocupação muito grande como nós tratamos a nossa mente. E a Bíblia vai nos ensinar nesse texto que nós lemos há pouco que nós precisamos renovar a nossa mente. E a pergunta é como a nossa mente pode ser renovada? Quando você não tem uma mente renovada, você tem uma mente passiva. A mente passiva é um problema para todo cristão, porque você vai ter pensamentos negativos, você vai ficar abatido, desanimado, especialmente se você for passivo, você vai deixar as setas, as flechas do maligno atingir a sua mente. Então, quando você tem uma mente passiva, você fica inadequado, incapacitado para ser um guerreiro, para saber combater o bom combate. Então, a nossa mente tem que ser renovada. A pergunta é como a nossa mente pode ser renovada? Então, ela é necessário fazer o que Paulo diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por que ela tem que habitar? Habitar onde? Na minha mente, né? A deixar minha mente ficar impregnada com a palavra de Deus. Por que é importante isso? Porque eu não vou pensar mais os meus pensamentos, mas o pensamento dele.
Eu não vou ver as coisas da perspectiva de uma natureza humana decaída, enfraquecida pelo engano e pelo pecado, mas uma mente fortalecida pela fé. Essa mente é chamada de mente renovada. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Se eu quero uma transformação na minha vida, eu tenho que estar consciente que é fundamental eu trabalhar em cima da minha mente para que ela seja renovada e transformada. Segundo Coríntios, ou melhor, segundo Timóteo 3, 16 a 17, Beth vai ler e vai dizer uma coisa muito importante. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Atende para esse texto, é fundamental. Toda palavra, não é uma palavra aqui, outra ali, é útil para alguma coisa. Útil para quê? Útil para o ensino, instrução, né? Para a formação do caráter, para toda boa obra. Então, quando você abre a palavra na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, e você, ou pessoalmente, você pode levar ou fazer minha devocional. É mais do que isso que Deus quer, uma simples devocional, ou abrir ao acaso a Bíblia, é para você pegar essa palavra e meditar nela com esse foco. Ela vai me transformar, ela vai fazer com que minha mente deixe de ser uma mente passiva e seja uma mente renovada, uma mente ativa, proativa. Então, essa palavra tem que ir paulatinamente transformando a minha maneira de pensar, transformando as partes tenebrosas da minha mente, removendo todo pensamento negativo, removendo tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Essa mente precisa ser habitada muito intensamente, ricamente pela palavra do Senhor. E ela é útil para isso, ela é eficaz para isso, para que nós sejamos, aí o texto vai dizer, vai mexer com o nosso caráter, porque diz, para que sejamos íntegros, em nada deficientes. Então, essa integridade é resultante da aplicação da palavra em nossa mente. Um outro fator muito importante está em 1 Pedro 5, 8 a 9. 1 Pedro 5, 8 a 9. O escudo da fé. Paulo fala isso em Efésios 6, 16. Tomai o escudo da fé. Então, Beth vai ler 1 Pedro 5, 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmemente na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse texto de Pedro é muito importante, porque ensina-nos como aplicar o que acabamos de ler em Efésios, capítulo 6, que Paulo fala, tomando o escudo da fé. Então, qual é essa utilidade? Então, Pedro aqui está sendo mais claro ao dizer que o Satanás vai andar ao nosso derredor como um leão que ruge. Ele não é o leão é outro, mas ele faz passar-se por um leão. E não tem nada, segundo os que já viveram perto de algum leão, chegaram perto do leão, diz que gela o sangue nas veias. Quando um leão perto de você ruge, o rugido dele é estarrecedor, produz medo, produz angústia profunda. Então, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge. Ele não só está dando voltinha ao seu redor, mas ele vai rugir. Esse rugido é que vai paralisar você. A intenção dele é essa. E só tem uma maneira de vencer esse leão, esse falso leão, esse leão que ruge, é com o escudo da fé. Resistir-lhes firme na fé. Tiago fala algo parecido e diz, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto a Satanás? Pela fé. Daí a importância de mantermos essa fé. Porque se eu não tiver fé, ou se já tiver perdido a fé pelo caminho, vai acontecer o que Hebreus 3,12 fala. Ele diz o seguinte, Hebreus 3,12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
há muito esforço e algumas pessoas pensam que basta entrar no quarto e joelhar e começar a orar, já está tudo bem, eu estou na presença de Deus. Ainda que isso tenha uma certa verdade, mas você talvez esteja se iludindo. Você pode estar orando religiosamente, você pode estar fazendo alguma devocional, mas tudo isso só se torna realidade quando, de fato, você tem fé. O que conecta a Deus é a sua fé. Então, se você não tem fé, há no seu coração perverso coração da incredulidade, como diz o texto, diz que a incredulidade me distancia de Deus, me aliena de Deus. Não haja entre vós perverso coração da incredulidade que afasta do Deus vivo. Né? Para aproximar do Deus vivo, eu tenho que ter fé. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, crer que ele existe, crer que ele me atende, que ele vai me abençoar, que ele vai atender meu pedido. Eu tenho que ter essa conexão com ele pela fé. Então, não é uma atitude externa de ajoelhar, de orar e já está, mas é de crer. Então, a oração seguida de fé funciona. Oração, proferir palavras, sem fé não funciona. Eu estou distante de Deus. Então, é fundamental entendermos essa relação, que tudo que eu faço tem que ser pela fé. Não haja entre vós perverso coração. E o diabo só vai afastar de nós, só vai fugir de nós se eu tenho fé. Se eu não tenho fé, os dardos dele vão me atingir. Então, é fundamental que os irmãos atentem para essa exortação, para essa admoestação de preservar, de cuidar da nossa fé. E como é que essa fé é sustentada, alimentada? Pela palavra. Então, na medida que eu tenho a palavra enchendo o meu coração e ela diariamente eu me alimento dela, eu como dela como um pão, a minha fé é fortalecida, a minha fé cresce, a minha fé se expande. E aí eu vou estar mais equipado e mais capacitado para enfrentar os dardos inflamados do maligno. O outro texto que é fundamental nós entendermos é Paulo também, o exemplo dele, ele ficou doente dos olhos e pediu para Deus curá-lo. E essa história está em 2 Coríntios 12, 9 a 10. Beth vai ler. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto, irmãos, é precioso, porque uma das grandes dificuldades nesse último item que eu vou mencionar, e Paulo está passando por uma experiência dolorosa e pediu que Deus tivesse misericórdia dele e curasse de uma enfermidade grave que ele tinha, possivelmente nos olhos, que ele chama de espinho na carne. Talvez essa enfermidade ficou presente na vida dele desde a experiência dele na conversão, no caminho de Damasco. Lembra que ele ficou cego. E aí ele pede por 3 ocasiões para Deus curá-lo. E Deus não curou, não atendeu, e disse que o motivo pelo qual ele não foi curado, que essa enfermidade era uma fraqueza, sim, e era um espinho na carne, era como um mensageiro de Satanás. Note bem, ele vai usar o espinho, vai usar até uma ação maligna na vida de Paulo, que pôs a enfermidade nele, com o propósito de esbofeteá-lo. Diz que era para que ele fosse esbofeteado constantemente, para que ele não se ensoberbecesse. Deus sabia que se Paulo ficasse soberbo, ele perderia a sua utilidade para Deus. Ele tinha que ficar humilde. E ele teria motivo para se soberbecer, porque ele era depositário de grandes revelações. Revelações essas que os discípulos diretos de Jesus não tiveram. Ele tinha revelação muito superior, muito acima, seja da pessoa de Cristo, seja da igreja, seja de escatologia. Então, ele era necessário manter esse homem humilde. E esse espinho que ele tinha na carne enfraquecia ele. Aí ele pede para ser curado. Aí Deus respondeu: eu não posso curá-lo. Ele é necessário em você. Aqui é a grande lição. Primeiro ele fala: a minha graça te basta. E faz uma colocação para ele que até então ele não tinha tentado. Você não sabia, Paulo, e até então ele não sabia, que meu poder se aperfeiçoa
na tua fraqueza? Aí Paulo, entendi, Senhor. Ele recebeu uma palavra que foi um insight na vida dele, uma revelação nova. E entendi. Então, eu vou me gloriar mais do que nunca nas minhas fraquezas. Nós, normalmente, não aprendemos ainda essa lição. Eu me incluo nisso. Normalmente, nós pedimos para Deus nos fortalecer. Eu estou tão débil, eu estou tão fraco, me fortaleça, Senhor. Aqui a grande lição que eu quero deixar para os irmãos. A graça de Deus só se manifesta em nós quando somos fracos. Então, a fraqueza, a tribulação, a provação, ela tem o propósito de minar a energia do quê? De quem? Do vaso. O vaso é útil quando ele é débil. O vaso é útil quando ele é fraco, para que o tesouro, a excelência do tesouro se manifeste. Então, e a graça de Deus basta. A graça está onde? Está no tesouro, não está no vaso. Então, quando nós somos debilitados em circunstâncias de tribulação, provação, essa fraqueza aparente, é o que nós estamos vivendo agora com esse bendito coronavírus, ele tem o propósito de assustar-nos, enfraquecer. Mas é na medida que eu sou debilitado, na medida que eu sou fraco, na medida que eu me exponho a essa fraqueza, é que a graça de Deus pode se revelar abundante. Quando estamos até enfermos, Paulo estava na prisão, por isso que ele podia estar na prisão, algemado, e fazer uma declaração ousada. Qual a declaração? Eu estou aqui algemado. O vaso estava algemado. Os pés do vaso estavam algemados. Mas a palavra de Deus está livre. Ele estava algemado em Roma e algemado em homens que eram da guarda pretoriana. E ele algemado, o que ele fazia algemado? Ele pregava o evangelho. O soldado não podia ir embora. Tinha que ouvi-lo. Ele pregava o evangelho a tal ponto que toda a guarda pretoriana, quase 100% da guarda pretoriana, se converteu ao ponto de criar uma igreja na casa de César. A igreja que se reúne na casa de César vos saúda, diz Paulo. Então, veja que coisa fantástica. Paulo, na fraqueza dele lá em Filipos, ele, todo açoitado, com a carne sangrando, ele e o companheiro dele, Silas, ele disse que cantavam louvores. Como é possível alguém ser açoitado, as costas sangrando e cantar louvores? Fala assim, impossível, eu vou estar abatido. Não, ele não estava abatido. Sabe por que ele não estava abatido? Porque ele era cheio da graça de Deus. E ele tinha já entendido, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, eu quero deixar essa palavra final dizendo o seguinte, que nós temos que ver que o mais importante nisso tudo é o tesouro, e nós temos que começar a enxergar o tesouro dentro de nós, esse tesouro que é a glória, esse tesouro que precisa se manifestar, esse tesouro é que é o poder. Então, esse poder não está na nossa carne mortal, esse poder não está presente no Moacir, esse poder está no vaso, no tesouro que está dentro. Então, por isso que Deus fala que esse tesouro tem que ser quebrantado. Ele diz assim, outra palavra final, é que onde entra, no final de Efésios, capítulo 6, Paulo fala que orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, que Jesus também fala lá, quando ele fala da vinda dele, orai e vigiai para que possais escapar. Lucas 22, 36. Essa oração e vigiai, quer dizer, vigiar o tempo todo, é ficar acordado, desperto. Nós não fomos chamados para ficar dormindo, mas acordado, vigiando, né? Não literalmente. Então, vigiar é ficar alerta, desperto, né? Para que não caiamos em tentação, orando em todo o tempo, pedindo que o Senhor nos mantenha despertos, vigilantes. E aí quero concluir com 2 textos que estão em 2 Coríntios 10, 4, diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso está em Filipenses, capítulo 6, versículo 8. Portanto, irmãos, a nossa mente, a nossa mente precisa estar focada em Cristo, levar todo o pensamento à obediência de Cristo. E a única maneira de anular o sofisma. O sofisma é uma mentira
revestida de uma embalagem verdadeira, mas que tem o propósito de nos enganar. A única maneira de eu derrotar esse sofisma, a única maneira de eu derrotar a altivez, é levar o meu pensamento cativo a Cristo. E eu tenho, às vezes, a ilusão que meu pensamento não pode ser controlado, pois mente passiva não dá para controlar, mas uma mente renovada, uma mente já dominada pelo Senhor, pela sua palavra, os pensamentos não são mais negativos, os pensamentos não são mais que me levam a ficar deprimido, são pensamentos que foram levados a Cristo e estão em obediência a Ele. E, dessa forma, os sofismas são aniquilados e as fortalezas geradas por Satanás são destruídas. Então, se tudo que é bom, tudo que é puro, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Se eu ficar focado no que as notícias da televisão me passam, é assustador, é assassinato, é estupro, é morte, é problemas políticos gravíssimos, querem derrubar nosso presidente, querem a esquerda se levantando, os homens malignos se levantando. Então, isso tudo é extremamente abala nossa segurança, abala a nossa fé. Então, não é para olhar para essas coisas, olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Quando o seu foco, a sua mente, seus pensamentos estão focados nele, estão focados na sua palavra, você não vai deixar se abater. Você não vai ficar sem ter o suporte dele e vai ser um vencedor. Que Deus abençoe os irmãos, que nós aprendamos a blindar a nossa mente, a viver dessa maneira e depender inteiramente da sua graça. A minha graça te basta. Eu não vivo de outra maneira. É a graça de Deus que vai me manter vivo, vai manter-me alegre, vai me manter eficaz, vai me manter operante, vai me manter com frutos, vou minhas pessoas, vou pregar o evangelho mesmo a tempo e a fora de tempo, em momentos oportunos, em momentos não oportunos, debaixo de perseguição ou não, nós podemos nos tornar vencedores. O texto que sempre citamos de Romanos 8 diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus. É um texto lindo e é citado fora do contexto. O versículo anterior diz: dia após dia morro. Dia após dia morro. Aí, somos levados à morte todo dia por causa do Senhor. Então, eu só me torno um vencedor se dia após dia morro. O vaso tem que morrer. E eu não tenho que me matar, não tenho que fazer um autossuicídio. Eu tenho que me ver pela fé que eu fui incluído na sua morte. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Eu já fui incluído na sua morte. Ou seja, ele morreu, Jesus morreu a minha morte. E eu tenho que ser incluído na vida ressurreta dele. E ele vive a vida ressurreta dele em mim. Eu fui incluído também na sua vida. Então, nem eu que me mato, mas já morri. Ele me matou. E nem sou eu que ressuscito, ele já me ressuscitou. Eu tenho que me ver nessas dinâmicas, morte e vida, tudo por causa de eu estar nele. Então, você tem que permanecer nele. Por isso ele diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E se eu permanecer nele e ele em mim, eu vou dar fruto. Fique tranquilo que o fruto virá de modo espontâneo e natural. Que Deus abençoe os amados irmãos, que tenham esse entendimento claro. E cuidado com o que você pensa, cuidado com sua mente passiva. Nós não temos o direito de ter uma mente passiva dominada por espíritos maus, dominada por... A mente passiva é pista de pouso de maligno. Pista de pouso. Você não fica endemoniado, mas os pensamentos, colocar na sua mente, vêm do próprio inferno. Cuidado. E só é uma maneira de blindar a sua mente. Ocupá-la com a palavra de Deus e com essas ferramentas que ele dispõe. Deus nos abençoe, todos nós, nesse dia, e que sejamos fortalecidos no Senhor para a glória dele. Amém.